Olá, magnífico dia, magnífica sexta-feira, magnífico dia na presença do Senhor, na presença daquele que nos capacita, que nos determina o que fazer. Gratidão seja o primeiro e último pensamento de todo santo dia. Estamos ao final de mais uma semana abençoada, repleta de positividade e de ótimos resultados. Sejamos gratos por tudo que Deus nos proporciona a alcançar, a conquistar e realizar sobre o seu favor. Vamos hoje dar início e sequência à nossa leitura do livro de Marcos, onde a gente começa a compreender os caminhos de Jesus, o que ele veio fazer e como ele foi mal interpretado pelos religiosos. Então vamos começar a nossa leitura, sem mais delongas, Marcos, capítulo 3. Jesus entrou novamente na sinagoga e ali havia um homem com uma das mãos atrofiada. Eles observavam Jesus perto para ver se curaria o homem no sábado, procurando um motivo para acusá-lo. Jesus disse ao homem de mãos atrofiadas: "Levante-se e venha para o meio." Depois, Jesus lhe perguntou: "O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar?" Eles, porém, permaneceram em silêncio. Bom dia, amada Rose. Que a paz e o amor do Senhor seja sobre você e todos aqueles que você ama. Acabei de começar, estamos aqui hoje em Marcos 3, onde a gente vai começar a entender o quanto a religiosidade cega, bloqueia e impede as pessoas a enxergarem as coisas como de fato elas são. Então vou voltar aqui no versículo 4, que eu acho ele bem importante. Depois Jesus lhe perguntou: "O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar?" Eles, porém, permaneceram em silêncio. Olhando com raiva para o que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: "Estenda a mão." Ele estendeu e a mão foi restaurada. Naquele momento, os fariseus saíram com os herodianos e começaram a conspirar para matar Jesus. Ou seja, a religiosidade deles era tão grande que eles só seguiam a lei, cegos por lei, não enxergavam que Deus está acima dessas coisas, que independente do dia, domingo, sábado, segunda, todo dia é dia de preservar a vida, de fazer o bem, de seguir o que Deus manda fazer. Mas eles estavam cegos, eles não enxergavam. Tem mais. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar e uma grande multidão vinha da Galiléia e da Judéia o seguiam. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado muitas pessoas, de modo que os que sofriam com doenças se lançavam sobre ele para conseguir tocá-lo. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Tu és o Filho de Deus." Contudo, ele os advertia severamente de que não o fizessem conhecido, porque dentro dele ele tinha a missão dele, ele sabia do que ele estava ali para fazer e os demônios também sabiam, só que tudo no momento do Pai, e ele não queria ser reconhecido ainda. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então escolheu 12, a quem também designou apóstolos,
para que estivessem com ele, fossem enviados a pregar e exercessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então Jesus entrou em uma casa e a multidão reuniu-se novamente, de modo que ele e os discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que havia descido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e passou a ensiná-los por meio de parábolas, como Satanás expulsa Satanás. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar os seus bens sem antes amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Em verdade lhes digo que serão perdoados todos os pecados dos homens e a blasfêmia que venham a proferir. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus disse isso porque afirmavam: ele está possuído por um espírito imundo. Forte isso, né, gente? A gente hoje precisa mesmo ser comedido no falar, precisa mesmo ter discernimento para pensar nas nossas ações, porque muitas das vezes a gente vê obra santa sendo chamada de coisas do imundo. E isso a gente acabou de ler. Isso é um pecado eterno. É a pessoa que julga um positivo como negativo, esse já se condenou com a própria boca, como a gente costuma falar. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao seu redor, e eles lhe disseram: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é sempre meu irmão, minha irmã e minha mãe. Uau! O que a gente tira dessas últimas palavras do Senhor? Somos todos, né, os despertos, aqueles que fazem a vontade de Deus com suas vidas, aqueles que vivem pelos princípios da sua palavra e guardando os seus mandamentos. Todos nós somos uma grande família em Cristo. Aprendemos também a importância de Deus e o seu reino. Está acima de todas as coisas, está acima da família biológica, está acima de qualquer coisa. A gente vai entrar nos detalhes na hora do resumo, mas só por aqui já deu para a gente perceber o quanto a religiosidade e a falta de conhecimento cega as pessoas e muitas são levadas a pecar. O que a gente vê hoje em dia, o que a gente condena, que fala que o mundo está louco, o mundo realmente está louco, porque eles estão seguindo regras, eles estão seguindo leis que não existem mais. Jesus veio para nos dar a liberdade,
A liberdade é você procurar enxergar com o coração, é ser misericordioso, é ser atencioso, é tudo que você for fazer, você enxergar com amor. As pessoas hoje em dia elas estão muito materialistas, quando na realidade Deus e o seu reino é tudo que há de mais importante, de mais sagrado. Não é a lei, não é o que está escrito, não é a regra. É Deus e sua infinita misericórdia. Nossa, esse capítulo hoje explodiu a minha mente. Eu estou aqui há quase 1 hora antes de entrar no ar, estudando e meditando para poder passar para você a clareza que eu vejo, né? Que o que a gente deseja é que o próximo sinta aquilo que a gente sente, né? Deus, aqui também a gente aprendeu que Ele escolhe e capacita. Ou seja, Ele chama você e Ele te mostra o que Ele quer que você faça. Mas você tem que se entregar de coração e verdade e acreditar nele. Coisas vão acontecer, situações vão se levantar sobre você, mas você está ali, você acredita que Ele permitiu que aconteça, porque Ele tem o que falar com você, porque você tem o que fazer sobre o poder dEle, sobre o direcionamento dEle. E hoje em dia a gente olha para as pessoas que na menor dificuldade já estão desistindo, já estão reclamando, já estão culpando Deus por suas ações, por falta de conhecimento, por falta de humildade. Olha, eu vou falar, eu vou para as lições e para os princípios, porque o capítulo de hoje tá cheio de mensagens diretas. Princípios e lições do capítulo de Marcos, capítulo 3. Jesus ensina que a família espiritual tem uma prioridade ainda maior do que a família biológica, enfatizando a importância de seguir a vontade de Deus acima de todos os outros laços, ou seja, não há nada maior que Deus e tudo que envolve Ele, não há nada maior, nada mais importante. Tem gente hoje, a gente vê que se você for falar uma verdade, você enxerga uma coisa direcionada pelo Espírito Santo, os que não são despertos, nossa, você não valoriza pai e mãe, nossa, você sabe? Eles estão valorizando o terreno, esquecendo de valorizar o Supremo, o dono de tudo, quem te fez, sabe? Eu falei, o capítulo de hoje tá magnífico. Jesus desafia os líderes religiosos sobre a observância do sábado, destacando a importância da compaixão, da misericórdia sobre a rigidez das regras. Gente, regra cega, regra bloqueia, religiosidade prende. Se você é guiado pelo amor, pela misericórdia, a lei não cabe ali. Jesus veio para quê? Para acabar com isso. As pessoas estavam automaticamente, a gente fala, seguiu robotizadas naquela época, já sem existir tecnologia para isso. Então Jesus veio para nos mostrar: vocês são livres, ajam sobre o poder do amor, sejam misericordiosos, assim como Ele foi. Durante toda a Bíblia, né, principalmente quando a gente estiver falando de Jesus, a gente vai ver isso, que tudo que Ele viveu, tudo que Ele passou, tudo que Ele ensinou foi baseado no amor, na obediência a Deus, porque maior que Deus não há. Ele expulsa demônios e demonstra seu poder sobre as forças do mal, mostrando que seu reino é superior a qualquer influência maligna. É bem o que a gente acabou de refletir agora. Não tem negatividade, não tem Satanás, não tem ninguém que seja maior do que Ele. Nada é maior do que Ele. Jesus escolhe 12 discípulos para serem seus apóstolos, investindo neles a autoridade e compartilhando com eles a sua missão de pregar, expulsar demônios e curar enfermos. Jesus alerta sobre o perigo de atribuir o trabalho do Espírito Santo a Satanás, mostrando a gravidade de rejeitar as obras de Deus. É o que a gente falou no encerrado capítulo em si, que muitas pessoas condenam as obras divinas por falta de conhecimento e mesmo assim serão punidas com o pecado eterno, porque você pode falar mal do teu irmão, você pode julgar uma situação, você pode pecar, errar, enfim,
você se arrepender de coração e verdade, você será perdoado. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, acabou. Automaticamente você está se condenando com a própria boca ou com a própria ação. Enfim. Resumindo, o capítulo 3 de Marcos destaca a prioridade do reino de Deus sobre todas as coisas, confronta o legalismo religioso, demonstra o poder de Jesus sobre o mal, chama e equipa seus discípulos e adverte sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essas lições nos desafiam a priorizar o reino de Deus em nossas vidas, a praticar a compaixão e a misericórdia, a reconhecer a autoridade de Jesus e a não resistir à obra do Espírito Santo. O que ensina para nós, o que a gente traz para a nossa atualidade, para aplicar no nosso dia, é que em tudo que a gente venha se propor a fazer, tenhamos o discernimento de entregar na mão do Pai, de pedir seu direcionamento e de pedirmos também que Ele afaste de nós tudo que não o agrada. A conduta do cristão, do desperta, do filho de Deus, tem que ser de acordo com o que o Pai quer. Então, a gente se abastece aqui, a gente conhece aqui como é o agir de Deus, como é o caminhar no Senhor, e o nosso coração precisa estar ligado a Ele, limpo de toda e qualquer negatividade. Isso a gente faz na jornada. Todo santo dia nós lavamos, nós consagramos o nosso coração e tudo que nós vamos fazer a Ele. E nós pedimos o direcionamento que Ele dá. A própria palavra nos incentiva a pedir, e que se você pedir for de acordo com a vontade do Senhor, Ele te dará, Ele te possibilita realizar, Ele te patrocina a conquistar, porque é da vontade dEle. E o inverso também acontece. Você pode pedir uma coisa e não obter resposta, silêncio também, a resposta aí entra o teu discernimento. Às vezes você está passando por um período complicado, um período difícil, um período que você, nós no caso com os olhos humanos, enxergamos ser difícil para nós. Mas para Deus não existe impossível. E esse é o caminho que a gente deve continuar seguindo. É o caminho de acreditar que se eu estou passando por essa dificuldade hoje, aqui tem aprendizado, aqui tem lapidação, aqui tem aperfeiçoamento. O que eu passo hoje, o que eu estou vivendo hoje vai servir de degrau, vai me aproximar mais de Deus. A própria palavra diz que quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele se aproxima de você. E quanto mais você se afasta dele, mais Ele também se afasta de você. Ou seja, é livre. Você é livre para fazer o que você quiser, mas você é escravo das suas escolhas. Então, sejamos intencionais positivamente em tudo que a gente vai fazer. Seja dentro da nossa família, seja no nosso profissional, seja no nosso interpessoal, que é os nossos relacionamentos com as pessoas que não são da nossa família. Nós temos que ser, em todos os momentos, em todas as áreas, nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, tem que ser baseado no positivo. Para que todas as nossas ações sejam satisfatórias, sejam positivas. Aquele que pensa antes de agir, aquele que planeja, primeiramente apresentando ao Pai, sabe o fruto que vai colher, sabe o resultado que vai ter, porque não está enganando, não está mentindo, não está roubando, não está fazendo nada que desagrada o coração do Pai. Ninguém nasce pronto. Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso. Ninguém nasce pronto. Tudo é uma jornada, mas você precisa decidir seu caminho. A palavra diz que Deus não gosta de gente amorna, traduzindo em miúdos. Não dá para você ficar em cima do muro. Não dá para ser simpatizante de Deus. Ou você aceita Jesus como seu único Salvador e se permite ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ou você vai viver aleatoriamente e no dia do julgamento não será reconhecido. Lembra da videira? Lembra dos raminhos da videira? Pois é, quem não está conectado na videira vai ser podado. E não é aquela poda para dar mais fruto, não, que vai dar mais fruto, vai dar mais flores, vai ficar mais vistoso. Aqueles que caminham segundo a vontade da videira.
E quem é que poda? Deus. Jesus é a videira, Deus é o agricultor e nós somos os membros, nós somos os galhos dessa videira. É simples. Quanto mais você se abastece na palavra, quanto mais você caminha de acordo com o que ele te ensina aqui, mais você se aproxima do reino. Não tenha a preocupação com o amanhã. Quando você tem fé e acredita, você sabe que Deus sempre supre suas necessidades. Lembro muito da Rose, quando eu começo a falar sobre esses assuntos, ela lembra do próximo, daqueles que sofrem, daqueles que não têm uma vida plena, né? E eu começo a meditar nisso. Ela levanta, assim como eu, antes das 5, antes do sol chegar. Ela tem as responsabilidades dela, assim como eu tenho as minhas. E ainda assim, a preocupação, a misericórdia, a compaixão na realidade. Isso é amor. Isso é estar fazendo a vontade do Pai. Deus nos chamou para amar o próximo, não para transformar o mundo. Isso é com Ele, né? O possível é conosco, o impossível Ele faz. Só que precisa decidir. Se você tem um próximo que está ali, ó, pegado na palavra, buscando conhecimento, investindo em sabedoria, obedecendo a voz do Espírito Santo, você vai acessar o bom, o melhor dessa terra, sem dúvida. Você vai viver uma vida tranquila. Em Provérbio diz que a obediência ao Senhor, ela é recompensada com dias de vida, prosperidade e paz. A prosperidade nem sempre é poder financeiro. Você ter uma casa simples, que nunca te falte o pão. Você ter uma família unida, repleta de harmonia. Você ser exemplo de pessoa tranquila, de pessoa honesta, de pessoa justa. Isso é prosperidade. Você envelhecer através de passar pelos anos de forma positiva. Isso é prosperidade. Aonde você chega, a pessoa fala, nossa, aquela pessoa, ela é ungida de Deus. Isso é prosperidade. Sabe? O dinheiro, ele capacita apenas quem você é, ele potencializa quem você é. Se você é uma pessoa justa no pouco, se o seu financeiro chegar, se for abençoado com um financeiro próspero, você vai ser mais ainda, você vai ajudar mais gente, sabe? Ou seja, vai potencializar quem você já é. Agora, se você é um egoísta, um vaidoso, um negativo, no pouco, tu imagina como você será se alcançar a prosperidade financeira. Porque o dinheiro não faz ninguém feliz. Você já é feliz com o que você é hoje, com o que Deus te dá diariamente. Não é o financeiro que vai te fazer feliz. Não é o financeiro que vai acabar com seus problemas. Ao contrário. Os ricos, os poderosos, os milionários e bilionários não falam isso. Alguns até falam. O financeiro próspero, abundante, traz suas responsabilidades. A vida dos ricos não é só flores como a gente vê nos stories e nos feeds da vida, não. Então você tem que aprender a ser feliz, a valorizar o teu hoje, a tua condição de hoje. Você tem que fazer o seu melhor com o que você tem e continuar fazendo o seu melhor conforme a sua vida vai mudando. Sabe, o dinheiro, ele não tem que mudar você, seu pensamento, não. Ele pode mudar a tua realidade, mas é consequência do que você faz hoje. Por isso que hoje é tão importante, a gente chama de presente, não é à toa. Porque é a oportunidade que Deus te deu de fazer o teu melhor hoje. A Rose disse aqui, que ensinamento cheio da graça de Deus. Amém. Estou aprendendo a conviver dentro de casa de maneira mais leve e não tão irritada como era. Rose, amém. Glória a Deus. Papai do Céu continue derramando suas bênçãos sobre você e que a cada dia, a cada devocional, é isso. O seu coração esteja à disposição do Senhor, aberto para ouvir a voz dele. Sabe, isso é muito importante. Eu fico muito feliz de ser esse instrumento para você na sua vida. E esse negócio de ser irritado é falta de conexão mesmo, viu? Porque eu também já fui assim um dia.
é até mesmo uma proteção que o nosso cérebro mostra pra gente. Um pouco de orgulho também. Porque quando a gente é novo, né, lá atrás, eu tenho 44 anos, então bastante coisa aconteceu lá atrás que me fez, por um momento da minha vida, ser uma pessoa muito orgulhosa. E o orgulho, ele é tipo um curativo. Tipo assim, te machucaram aqui, você botou um curativo. Então o orgulho fala, olha, aqui ninguém toca, aqui ninguém machuca, aqui ninguém ofende. É um escudo, né? Então aquilo te cega, porque você não admite mais que as pessoas falem um ai de você. Você é perfeita, você é maravilhosa. Não tô falando que é o seu caso, tô dando um exemplo, tá? Generalizando. Você é linda e ai de quem falar o contrário. Você simplesmente ignora, sai de perto. E você se esforça para mostrar para todo mundo que tu é linda, que tu é uma boa estudante, tu é uma boa esposa, tu é uma boa pessoa, tu é uma boa filha, tu é uma boa nora, por causa do orgulho. Você está fazendo certo pelos motivos errados. Você tem que ser boa filha, você tem que ser boa esposa, boa nora, boa amiga, porque Deus te capacita a ser assim. Porque é o correto ser assim. Não porque o fulano falou, a fulana não gosta de mim, o que os outros vão pensar. A única necessidade de aprovação que importa é do Senhor. Lembra que a gente aprendeu agora? Que Ele e o seu reino é maior do que qualquer coisa, é maior do que qualquer laço biológico, é maior do que qualquer crendice terrena. Então, não importa o que vão falar de você. Que te ofendam. A gente vai aprender também sobre o perdão futuramente, que a Bíblia fala bastante sobre isso. Bem-aventurado é aquele que não precisa perdoar. Por quê? Porque não entrou nada aqui de negativo. Quando uma pessoa fala mal de você, quando ela te critica, ela tá falando dela. A desconexão de realidade é dela. Porque como que eu posso falar da sua vida se eu não te conheço? Eu não sei o que você passa no seu íntimo, então quem sou eu para te julgar? Então quando a situação da irritabilidade chega, dá aquela respirada, sabe? Procura analisar. Eu sei que é difícil, principalmente para quem não está acostumado a ter o autocontrole. Aqui na Bíblia a gente aprende isso. A gente aprende a não agir pelo momento, pelo impulso. Eu tenho um drive mental, eu sou cheia de drives mentais. E eu aplico muito na minha filha. E a gente fala assim, quem planta positivo... Não é isso não. Quem planta paz... Não. Quem planta paciência, colhe paz. E quem planta precipitação, colhe arrependimento. Porque quando você não pensa, você... fala o que vem, depois você para, poxa, não devia ter falado isso. Não devia ter feito aquilo. Então, se você semeia paciência, dá aquela respirada, pensa antes de falar, você vai colher paz. Porque às vezes é melhor você ter paz do que razão. Certo? Às vezes o próximo tá ali brigando contigo ou te criticando porque tá precisando de ajuda, mas não sabe pedir. E quando você para, respira, pensa antes de falar, você vai ter esse discernimento. Poxa, ele tá jogando o lixo dele em mim porque ele tá precisando de ajuda. Aí você vai pensar, como é que eu posso, Senhor, me direciona aqui a ajudar essa pessoa. Porque se você age pelo impulso, como aquele amado diz, deixa a vida me levar, você acaba estragando tudo, perdendo a sua razão, deixando de ser canal de bênção, deixando de ser luz e sal na terra, que foi para isso que Deus chamou a gente, né? Mas é jornada, tá? Não vai ser do estalo da vida que você vai... Olha, eu tenho discernimento, olha, eu sou comedida no falar, olha como é que eu sou isso. Não. É passo a passo, é jornada. Minha mãe falava quando era criança que é de grão em grão que a galinha enche o papo. É de graça em graça, é de vitória em vitória. Mas você tem que querer. Você tem que buscar, não é isso? Força Papai do Céu dá, direcionamento, o Espírito Santo tá aí. E o nosso coração tem que estar nele, limpinho, todo dia. Primeira coisa do dia que a gente faz. Senhor, eu consagro meu dia, minha visão, meu falar. É uma jornada, é um relacionamento que você tem com o Pai. Então, 5h29, graças a Deus, né, gente? A hora passa. Eu chego aqui, muitas pessoas falam assim, eu já passei por isso lá no comecinho. Já são mais de um ano, né? De levantar cedo para trazer a palavra.
Antes eu levantava cedo só para trabalhar na internet. Hoje não, hoje eu tenho a minha prioridade é o Senhor. Então eu acordo cedo, me consagro a Ele e depois venho meditar na palavra para trazer com clareza para você. Mas tem dias que o negativo fala assim: "Ih, meu filho, levantar cedo para quê? Não vai ter ninguém para te assistir." Aí o positivo fala assim: "Pode não ter ninguém, mas eu tenho uma mensagem aqui que precisa ser passada." E sempre tem a Rose, graças a Deus. Tem dia que tem mais gente, tem dia que ela se atrasa, tem dia que ela não vem, né, amada? Mas estamos juntas, tá? Papai do céu sabe todas as coisas. Eu fiquei muito feliz em saber que você está prosperando aí na sua jornada. E é isso. É transbordar do que Papai do céu coloca no seu coração e estar sempre buscando ouvir a voz dele. Que ele fala, viu? Ele fala a todo momento. Eu convido você, Rose e todos os outros a orarem comigo para a gente agradecer as lições e os princípios valiosos que a gente aprendeu nesse capítulo de hoje, que com certeza vão fazer a diferença no nosso dia. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Paizinho, gratidão por mais um dia, gratidão por mais uma oportunidade e por esse alimento, Pai, que de fato é um alimento. É uma clareza é uma clareza que nos faz enxergar de fato o que temos que fazer para agradar o Teu coração e fazer a Tua vontade. Pai, obrigada pelo Teu amor, obrigada pelo Teu perdão, obrigada pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã e nos ensina a sermos misericordiosos também. Pai, eu Te louvo e Te agradeço pela vida da Rose, pela vida da minha família, pela vida de todos aqueles que compartilham, Pai, do mesmo propósito, que compartilham da mesma vontade de estar Te acessando, de estar fazendo a Sua vontade e assim ir de contra o Teu reino, Pai. Que a mensagem de hoje seja clara aos nossos corações, que nada nessa terra nos desvie do Teu amor, que nada nessa terra nos desvie do princípio da Tua palavra, de viver de fato para Ti, de ser canal de bênção, de ouvir o Teu chamado e realizar, Pai, de falar de Ti, do nosso jeitinho, com a sementinha que o Senhor coloca no nosso coração, onde quer que nós formos, com quem quer que nós falemos, e que todos enxerguem a Tua graça em nós. Te entrego Israel, te entrego o fim das guerras, o fim do sofrimento. Peço paz para Israel, para o Brasil. Peço clareza, peço abrir de mente, peço a vontade do Senhor, a justiça do Pai sendo feita diariamente em nossas vidas, tanto os despertos quanto os que ainda dormem. Te agradeço pela cura de cada dia, te agradeço pelos resultados, embora pequenos, imperceptíveis, mas a Tua mão está ali. O Teu Espírito Santo está ali, nos direcionando, nos renovando, nos capacitando, nos possibilitando a estar sempre buscando o melhor, a buscar sempre Te agradar sobre todas as coisas, que seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. E eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Palavras, gente. As palavras são o maior veículo de comunicação que nós temos hoje. Graças a Deus temos a internet para potencializar essa mensagem. Porque eu me imagino como o pessoal do passado, como o João Batista que falava que ele é a voz que clama no deserto. Imagina assim, a voz que clama no deserto, uma pessoa lá no deserto. Tem ninguém, só areia. E ele está lá, com fé, pregando o evangelho. Olha, depois de mim vai chegar o mais poderoso que eu. Arrependei-vos de seus pecados. Hoje foi uma explosão, foi mesmo. Olha, eu vou te falar. E assim que Deus faz, sabe?
Não tem script, não tem textinho, tem a palavra. Tem a palavra e tem o Espírito Santo nos usando. É o que eu peço sempre. Que a palavra seja agradável e clara aos nossos corações e ao nosso entendimento. E que as lições que a palavra traga seja praticada por nós, para a gente crescer em busca e sempre encontro ao melhor que Deus tem para nós, porque Ele sempre quer o melhor para nós. E a partir do momento que a gente ouve, compreende e pratica, é só o melhor que a gente vai colher. Então explode mesmo. Eu fico... Tem dias aqui que... Ontem mesmo uma amada perguntou: por que você quase todo dia chora na hora da oração? Porque o coração contrido, quando se entrega ao Pai, é assim, é fragilizado, sabe? É respeito. Você está na presença do Senhor, então você tem que ser humilde, sabe? E cada um reage de uma forma. Para muitos, o momento da oração é o que eu menos gosto. Falta de conexão com o Senhor, porque quando você estiver conectado, o que você mais vai amar é falar com Ele. Mas eu não sei orar. Tem que abrir o coração, é relacionamento. E isso é feito diariamente, sabe? E cada um tem sua forma, isso é particular, né? Cada um tem seu jeitinho. O importante é nunca deixar de falar com Ele. É estar sempre buscando ouvir a voz dele. E sempre praticando aquilo que Ele manda. Maravilha. Nossa, fazer igual hoje, tremendo. Vamos cuidar da vida, que é o nosso maior presente. Eu quero falar uma coisa aqui. Família. Não importa como a sua seja, a gente tem noção de que Deus é maior que todas as coisas. Mas aqui embaixo nós temos um papel a cumprir, nós temos que desempenhar e fazer a vontade do Pai. Sabemos que a família é um projeto dele. Então que nós sejamos gratos por tudo que ele nos proporciona. Se a família não está unida, vamos orar, vamos buscar orientação do Senhor e direcionamento de como agir. No caso da Dona Rose, vamos acalmar o coração e respirar para a gente poder ajudar a nossa família da melhor forma. Você sabia que às vezes só de ouvir a gente já está ajudando alguém? Então, eu tô falando isso porque ontem veio uma amada para se aconselhar comigo e ela é esposa de um pastor. E ela reclamou muito que o pastor ele tem tempo para todo mundo, ele tem tempo para a igreja, a congregação no caso, né, que a igreja do Senhor somos nós. Ele tem tempo para ministério, ele tem tempo para isso, ou tem tempo para aquilo, mas para a família não tem. E o filhinho, que tem eu até comentei um tempo atrás aí, né, sobre a conduta de uma criança de 6 anos ao bater na professora, que eu achei inadmissível. Então, o que fica claro? Independente de você ser pastor, independente de você ser um líder de determinada religião, o teu ministério primeiro é a família. E independente disso tudo, você líder, você pastor, você é tão ovelha quanto todos nós, porque o nosso pastor é Cristo. Ele é o verdadeiro pastor. Você é um direcionador, você é um instrumento dele para levar a clareza da palavra de Deus. Mas pastor é Jesus. Então, como ovelhas que somos, membros daquela videira que a gente idealiza, a família é o nosso primeiro ministério. Então, antes de você cuidar da igreja, antes de você cuidar da vida do outro, esteja limpo, esteja entregue ao que Deus te chamou. E depois sim, você cuida do outro, cuida da congregação, cuida do carro, cuida do futebol, cuida do que você quiser. Mas a prioridade é para aquilo que Deus te capacitou a construir, tua família. Magnífico dia na presença do Pai. Vamos, como diz o Pablo, vamos TTT, vamos tocar o terror na terra positivamente. Vamos buscar ouvir a voz do Pai. Vamos praticar os princípios e as lições que a gente aprendeu hoje. E sendo luz e sal na terra. Rose, amada, Papai do Céu te abençoe. O outro irmãozinho, Edinaldo, Papai do Céu te abençoe. Capacite e nos liberte de tudo que impede a gente de caminhar, trilhar a nossa jornada positiva. Até o próximo estudo. Sejamos luz e sal na terra.